Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nesta segunda-feira, das oitavas da Páscoa. Hoje é um dia muito especial para mim também, porque exatamente hoje eu estou partindo para a minha nova missão lá em Roma. Eu quero pedir as orações de vocês e já agradecer por toda a manifestação de carinho, de amor que vocês sempre me dedicam. Que Deus os abençoe e você retribua com aquilo que vocês mais precisarem. E agora vamos ao Evangelho de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, do versículo 8 até o versículo 15. Mateus capítulo 28, do versículo 8 até o versículo 15, que diz assim: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos agora saboreando a graça desse tempo pascal. Somos convidados a vivenciar cada momento da liturgia da palavra com esses relatos da ressurreição de Jesus. Olha só que bonito. As mulheres estão com medo, mas estão correndo com alegria. Eu gostei muito dessa expressão, que elas estavam com medo, mas correram com grande alegria. Não somente com alegria, mas com grande alegria. Muitas vezes na vida nós devemos fazer a mesma coisa. Nós ainda temos alguns medos, mas isso não pode nos impedir de correr. De correr para o quê, Frei? Para quem, Frei? Para cumprir a nossa missão, a nossa vocação, o chamado que Deus nos fez. Porque quando a gente faz isso, mesmo com medo, mas com alegria de querer cumprir a vontade do Senhor, o que acontece? Jesus vem ao nosso encontro. Ele nos encontra. E ele vem reafirmar no nosso coração o quê? Aquilo que ele falou para essas mulheres. Não tenhas medo. Eu costumo dizer que o medo, ele é uma sensação natural. É anormal uma pessoa não sentir medo. Nós podemos sentir medo. Por quê? Porque o medo é uma sensação de preservação, de autopreservação. Mas o que não pode acontecer? É exatamente quando o medo nos bloqueia, quando o medo nos impede de fazer o que nós devemos fazer. Por exemplo, eu não tenho medo de sair à noite porque eu posso ser assaltado. Pode acontecer alguma coisa ruim com a minha vida. Tudo bem, esse medo é um medo bom. Agora, se eu disser, nunca mais na minha vida eu irei sair de casa porque eu posso ser assaltado. Então, esse medo é um medo doentio. A gente precisa tomar cuidado com ele.
Então, o medo doentio é aquele medo que nos bloqueia, aquele medo que não nos deixa ir. E quantas pessoas, muitas e muitas vezes, não dão passos na vida espiritual, não progridem, não crescem, por quê? Porque ficam centradas no medo. E muitas vezes, medo é falta de fé, é falta de acreditar nas palavras de Jesus, é a gente tentar, muitas vezes, bloquear o processo. Por quê? Porque nós acreditamos muito mais em nós mesmos, nas nossas inseguranças, nos nossos projetos, do que na vontade de Deus, no que Deus pede de nós. Então hoje nós somos convidados a colocar a nossa fé à frente do nosso medo. Veja que essas mulheres foram e fizeram tudo aquilo que Jesus havia anunciado. Então que a gente possa vencer o nosso medo com a força da nossa fé. A nossa fé em quem? A nossa fé no ressuscitado, que é Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem, feliz Páscoa e até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.